Episódio 3. O chamado de Damasco, o início da missão. E imediatamente, como lhe caíram dos olhos umas como escamas, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Atos 9:18a. Escuridão que envolveu Saulo por 3 dias não foi apenas física. Foi o símbolo de um mundo interior sendo destruído para dar lugar a algo novo. Durante esse tempo em Damasco, entre jejum e silêncio, ele enfrentou o peso da própria consciência. O homem que antes respirava ameaças contra os discípulos de Jesus, agora respirava arrependimento. As antigas certezas haviam ruído, e nas ruínas do seu orgulho, nascia um novo ser. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Deus fala a um homem chamado Ananias, um discípulo comum, mas de coração sensível à voz divina. O Senhor o chama, Ananias, e ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua, chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Atos 9:10-11. Ananias hesita. O nome de Saulo era sinônimo de medo entre os cristãos. Ele sabia quem aquele homem era: um perseguidor, um inimigo. Mas Deus lhe revela algo extraordinário. Vai, porque este é para mim um vaso, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Liro disse no 9:15. Aqui que o plano eterno de Deus começa a se revelar. O homem que antes destruía a fé seria agora seu maior construtor. Ananias obedece. Ele entra no quarto onde Saulo está ajoelhado, frágil, cego e em silêncio. Coloca as mãos sobre sua cabeça e diz com ternura: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Em Atos 9:17, imediatamente, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. A luz retorna, mas agora é uma luz diferente. Não é a luz que fere, mas a que guia. Ele se levanta, é batizado, e o perseguidor desaparece nas águas. Daquele batismo nasce Paulo, o mensageiro. Nos dias seguintes, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco. A voz que antes aterrorizava os seguidores de Jesus, agora os inspira. A transformação é tão abrupta que todos ficam perplexos. Não é este o que destruía os que invocavam este nome em Jerusalém? Atos 9:21. Mas Paulo não volta atrás. A mesma paixão com que perseguia agora o move a pregar. E quanto mais fala, mais cresce em força e sabedoria, confundindo os judeus ao provar que Jesus é o Cristo. Entretanto, sua nova fé também desperta inimigos. Os líderes religiosos de Damasco tramam sua morte. O discípulo recém-nascido na fé já precisa enfrentar o peso da cruz. Numa noite silenciosa, os irmãos o ajudam a escapar. O colocam dentro de um cesto e o descem pelas muralhas da cidade. Aquele que entrou em Damasco como um caçador, agora sai como um fugitivo, mas com o coração cheio de propósito. De Damasco, Paulo parte para Jerusalém. Lá tenta unir-se aos discípulos, mas eles têm medo. A fama de perseguidor ainda o persegue. Mas um homem chamado Barnabé se aproxima. Ele acredita no novo Paulo, apresenta-o aos apóstolos e testemunha sua conversão. Barnabé é o primeiro a ver em Paulo o que os outros ainda temiam enxergar: o potencial de um coração transformado. Em Jerusalém, Paulo começa a pregar ousadamente, enfrentando os mesmos homens que antes o aplaudiam. Ele discute com os helenistas, anuncia o Cristo ressuscitado e provoca uma revolução espiritual. Mas logo novas ameaças surgem. Os irmãos o enviam para Cesareia e depois para Tarso, sua terra natal. Ali, Deus o faz passar um tempo de amadurecimento, silêncio e preparação. O apóstolo do futuro ainda precisa aprender a ouvir, a esperar e a compreender a dimensão do chamado que recebeu. Durante esses anos em Tarso, Paulo se aprofunda no Evangelho e se reconcilia com seu passado.
o perseguidor desaparece de vez, nasce o servo. E quando o tempo se cumpre, o Espírito Santo o chama para algo ainda maior, a missão aos gentios. Mas essa é uma história para os próximos capítulos. O chamado de Damasco foi mais do que uma conversão. Foi o nascimento de um propósito. Um homem transformado pela graça que o encontrou no meio da estrada. Um coração que aprendeu que a verdadeira visão só vem quando a luz de Cristo atravessa nossas trevas mais profundas. Talvez você também esteja no seu próprio caminho de Damasco. Talvez o peso das suas escolhas e o silêncio de Deus pareçam te cegar. Mas é no escuro que a luz da revelação nasce. É quando tudo desaba que Deus começa a reconstruir. A história de Paulo nos lembra que nenhum passado é pesado demais para a graça. E nenhum erro é grande demais para impedir o propósito. Aquele que persegue hoje pode ser o que prega amanhã. O que cai hoje pode se levantar com nova visão. Deus não está interessado em destruir o seu caminho. Ele quer redirecioná-lo. Permita que a luz te encontre. E quando ela te alcançar, não resista. Levante-se como Paulo e siga. Porque é justamente no lugar onde você caiu que Deus começa a te enviar. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios da série A Vida do Apóstolo Paulo. Deixe seu comentário com o que mais te tocou neste episódio. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela mesma luz que transformou Paulo.